Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui a questão do vídeo, tá? Então, fazendo uma retrospectiva aí do que a gente já gravou, né? Então a gente já falou sobre abertura de OS avulsa, como que a gente faz a abertura dessa OS, como que seleciona os equipamentos dessa OS. A gente já falou sobre o processo de apontamento de OS, definição de técnico, impressão de relatório de serviço, tá? A gente já falou sobre como que gera um orçamento para uma OS, né? Como que faz aí aprovação de um orçamento para que ele possa atualizar aí o pedido inicial, né? Que no caso é de fato a OS, né? O pedido que vai ser executado por essa OS. Aí a gente precisa falar um pouquinho sobre o que depois disso? A gente precisa falar um pouquinho sobre requisição e transferência, tá? A requisição ela vai acontecer dentro da OS quando a gente tiver um produto, por exemplo, um equipamento, né, que nós precisamos dar garantia a esse equipamento. Quando isso acontecer, a gente vai precisar retirar esse item do estoque, lógico, né, apontando qual OS a gente está retirando, sobre qual OS a gente está falando, né? A gente vai também precisar, é possível também que a gente precise devolver, fazer uma devolução, né? Por exemplo, eu peguei 5 botões, só usei 4, eu devolvo um para dentro do estoque, tá? Tem uma questão também que a gente precisa tratar sobre a transferência. Como assim sobre a transferência? A gente sabe que o técnico hoje ele sai com os itens, né? Então ele vai viajar, leva os itens. Então a gente precisa transferir esses itens para dentro do estoque do técnico, tá? Então feita a transferência desse item para dentro do estoque do técnico, a gente sabe que ele está dentro do nosso estoque, porém não tá dentro da Balcater, tá com o técnico lá no carro. E à medida que esse técnico for realizando os atendimentos nos clientes, esse item também ele vai ser lançado, né? Ele vai ter que ser lançado dentro da OS para que a gente possa fazer a retirada dele no faturamento para esse cliente, tá? Então, são esses dois pontos que a gente vai tratar. Como a gente está falando sobre estoque, a gente usa o portal de movimentação interna. Então, no Sank a gente tem 3 tipos de portal: portal de vendas, compras e portal de movimentação interna. O nome dele já diz, né? Movimentação interna. Então, o que a gente faz nesse portal? A gente faz toda a parte de estoque. Então, é requisição, pedido de requisição, transferência e uma devolução de requisição. Então, toda essa movimentação entre estoque, a gente faz também dentro do portal de movimentação interna. Tá? Quando a gente está falando de requisição, a gente está falando de estoque. Então, eu faço uma requisição, pedido de requisição para o estoque. O estoque faz a entrega desse pedido realizando uma requisição, fazendo uma requisição e confirmando essa requisição para que então os itens possam ser baixados do meu estoque. Tá? Então, isso basicamente é feito dentro do portal de movimentação interna. Temos aqui também a transferência. O que é transferência? É mudar o item de local. Então, eu tiro desse local, mando para este, daquele, mando para aquele. Então, essa movimentação entre locais, ela também pode ser feita dessa forma, tá? Então, até aqui tudo bem. Então, só para dar uma geral do que a gente vai ver nesse momento, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na OS. Essa OS aqui é a OS que a gente está usando como exemplo, né, no nosso treinamento. Lembrando que essa OS está vinculada a uma negociação. Ó. Então é a mesma negociação, a gente já falou sobre isso, né? Então, como eu estou falando de dois equipamentos e uma mesma negociação, eu tenho duas OS, são OS diferentes, porém a negociação é a mesma. Pode ser que nessa negociação tenha dois técnicos que vai atender, cada um atende uma OS, ou pode ser um técnico que vai atender todas as OS desse pedido, dessa negociação inicial. Tudo bem? Então aqui tudo bem, vamos lá. Eu vou vir aqui e vou fazer o que? Eu vou consultar o OS. Essa requisição ela é feita dentro do apontamento de OS. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, vamos consultar o OS, ele vai abrir a ordem de serviço, né, os apontamentos da ordem de serviço. Aqui embaixo nós temos a sub-OS, né? Então nós temos aqui, ó, gasto, aqui está falando que foi gasto 1 hora, aqui não foi gasto nada porque não foi iniciado ainda este cara. Tudo bem? A gente pode ver também em modo grade. Quando você clica, ele abre aqui e vai mostrar para a gente os apontamentos, tá? Que eu estou falando que o contato é Balcater, né? Eu abri essa OS para Balcater como exemplo.
Contato é Balcata, ordem de serviço, pedido 141, ordem de serviço. Então esse é o pedido inicial, né, o pedido inicial para que a gente possa fazer a abertura dessa ordem de serviço. E aqui embaixo, aqui em cima nós temos o atendimento, né, a origem dessa ordem de serviço, qual é o centro de resultado. Se quiser colocar o tempo previsto, né, para a execução dela, legal. As informações aqui do cliente, né, de quem você está executando, endereço, cidade, aqui embaixo quem fez o lançamento dessa OS. Então é bem legal isso aí, bastante interessante a gente fazer essa análise inicial aqui em cima. Aqui embaixo nós vamos fazer o lançamento de uma requisição. Beleza, como que eu faço? Lembrando, a requisição ela é feita por sub-OS, tá? Ou seja, você pode ter dentro da OS várias requisições. À medida que você vai precisando desses itens, você pode ir solicitando. Como é feita a solicitação desses itens? A solicitação é feita através desse botãozinho aqui, ó. Opa, pegou, não pegou, aqui. Desse botãozinho aqui, ó. Se a gente pegar esse botãozinho e parar em cima dele, ó, ele já vai dar uma legenda para a gente, ó, lançar requisição com atalho também, caso a gente queira. Tudo bem? Então, vamos clicar nesse botãozinho. Quando a gente clicar, ele vai trazer para a gente as informações que eu preciso colocar. Então, informações de produto. Eu aconselho clicar na lupa aqui e fazer aqui a pesquisa, né, desses itens. Por exemplo, coloquei cabo. Vou pegar aqui cabo, serial padrão, vou colocar a quantidade 2. Salvar. Quando eu salvar, ó, ele já vai inserir esse item aqui dentro da requisição para a gente. Tá? Então, ele já gerou essa requisição, já inseriu aqui. Aqui ele traz o número da requisição que ele gerou, requisição 151, tá? Se eu quero inserir um novo item, clique em novo, vamos inserir mais um item aqui, vamos inserir aqui, eu posso pesquisar tudo, tá? Você pode, que nem eu estou fazendo aqui agora, pesquisei todos os itens, e eu posso ir no lado aqui, a gente consegue ver item a item, tá? Então vamos pegar aqui que eu quero uma borracha superior. Nesse caso ele não trouxe o local, então você pode colocar almoxarifado. Pode vir aqui na lupinha, né, e selecionar um almoxarifado. Acho que ele vai trazer por padrão almoxarifado, quando a gente clicar na lupinha. Ali. Então a gente tem todos os técnicos, a oficina e almoxarifado é de onde a gente vai tirar, tá, esses itens dessa requisição. Vou falar que eu quero um, vou salvar e aí ele insere o segundo item aqui pra gente. Tudo bem? Quando eu clicar aqui, beleza, salvei, ele já gerou a requisição pra gente, pô, tudo certo até aí. O que eu vou fazer? Eu vou voltar para a sub-OS. Pô, como que você voltou? Eu cliquei no botãozinho, eu venho para a requisição que tem lançado. Se eu clicar em sub-OS aqui, ó, nesse botãozinho, ele volta para a sub-OS, que é onde a gente está, certo? Se a gente vir aqui mostrar em modo grade, ele vai aparecer desta forma para a gente. Tudo bem? Então, tudo bem, até aqui tudo certo. O que nós vamos fazer agora? A gente vai lá no portal de movimentação interna. Então, posso fechar aqui essa ordem de serviço. Lembrando que o Sankhya trabalha por aba, né? Não necessariamente eu tenho que estar dentro da aba. Eu posso fechar ela se eu não for mais usar e abrir a aba que eu for usar. Eu posso deixar todas as abas abertas, que nem a solicitação da OS e o portal de movimentação interna. Então, se eu colocar a data de hoje, que foi a data que a gente fez, clicar em aplicar, lembrando que aqui eu estou trazendo todos, ó. Estou trazendo todos exceto cancelado. Então aqui, ó, requisição interna, que é a requisição que ele gerou. Vale ressaltar que ele gera, porém ele não confirma. Tá? O sistema vai lá, gera essa requisição, como está aqui para a gente. Ah, como você sabe que não está confirmado? Ó, eu tenho um carinha aqui chamado confirmado igual a não. Tá? Confirmado igual a não. E o valor também não tem custo nesses itens, né? Não trouxe o custo desses itens, a gente ainda não tem lançado. No caso da requisição, sempre que a gente for fazer uma requisição, o custo, o preço, né, sempre vai ser o custo desse item. Aí a gente pode escolher se a gente quer o custo contábil, que é o custo sem ICMS, né, se a gente quer o custo com ICMS, então tem vários tipos de custo, uma análise de precificação que pode ser feita aí posteriormente. Tá? Na maioria das vezes, o que a gente faz? A gente usa o custo de reposição, o custo que está contemplado aí todos os impostos, tá? Então,
Tudo bem até aqui, o que eu vou fazer? Eu já sei que é essa requisição, porque ó, tá vendo que ele trouxe para mim aqui, ó, 151? Se eu vim aqui, ó, em 151, se eu voltar aqui na minha consulta OS e ir lá para dentro dessa ordem de serviço e clicar aqui na requisição, ó, ele vai trazer para a gente, que nesse caso não é a SubOS que a gente lançou a requisição, tá? Se eu vim aqui clicar aqui, ó, ele vai trazer para mim, ó, requisição 151. Ou seja, foi essa requisição que o sistema lançou. Esse é o número único da requisição, tá? Então, se a gente vem aqui número único, 151, a gente está falando da mesma requisição. Se eu quiser colocar aqui também, ele também vai aparecer, certo? Se eu clicar duas vezes nele, ele vai abrir a central de movimentação interna. Então, vale ressaltar também que no Sank é como todo portal ele leva para uma central. Então, se você clicar no portal de movimentação interna, ele vai te trazer para dentro da central. Como eu estava falando sobre as abas, ó, repare que eu tenho 4 abas abertas, tá? Eu vou fechar de ordem de serviço, tá? Por quê? Porque a ideia era só mostrar de onde que veio, como que eu sei que veio. E aí o sistema também atribui o número da nota com o mesmo número da OS, tá? Então, se você tem a OS 300, ele vai colocar o número da nota sendo da OS 300, tá? Então, por isso que ele criou aqui o 26. Se você... E aí ele está falando referente a qual sub-OS, então é 26/2, ou seja, veio da OS 26, da sub-OS 2, certo? Então aqui a gente já tem os itens certinho, o que eu vou fazer? Eu só confirmo esse cara. O número da nota, ele está falando que não pode ser informado. Vamos tirar esse número da nota, não tem problema. O sistema vai gerar automaticamente para a gente. Para confirmar, eu vou fazer isso, tá? Por que isso daí? Porque dentro da top ele está falando que gera esse número automaticamente. E a gente tem a OS, a gente pode vincular essa OS aqui embaixo. Então a gente clica aqui, ó, em alterar, ó, colocar o número da OS e coloca sobre qual OS que a gente está falando, que já vem aqui na observação embaixo também. Tudo bem? Aqui a gente pode ver um modelo, né? Esse aqui é o modelo da requisição. Então, valor unitário, valor total, retirado por. Então, a gente fez esse modelo aqui para falar, beleza. A empresa, né, o cabeçalho da empresa, qual que é a natureza, qual que é o número da OS que a gente está falando. A importância de colocar o número da OS é justamente isso, né? A gente consegue saber de qual OS que foi, onde foi utilizada essa requisição. Isso também é importante para que depois eu possa saber o que, que eu ganhei e o que, que eu gastei dentro dessa OS, né? Então, se a gente pegar o custo desses itens no OS de garantia, por exemplo, versus o que você ganhou, você vai ter o que você, o seu resultado em relação a essa OS. Então, eu gastei tanto, mas eu ganhei tanto, tá? Aqui nós temos o nosso código, descrição, quantidade e retirado por. Quem for retirar, né, essa requisição precisa assinar essa saída do estoque. Tudo bem? Então, basicamente é dessa forma que a gente lança aí uma requisição. Tá? É lógico que o vídeo aqui ele ficou um pouquinho grande, porque eu fui trazendo outros conceitos, né? Fui mostrando algumas outras coisas que envolvem o processo de ordem de serviço. Eu vou pausar esse vídeo e vou fazer um próximo vídeo para que não fique muito grande, tá? Valeu, pessoal!